Queria conversar hoje mais profundamente com vocês sobre a importância, meus amigos, da gente começar esse processo de autocura se aceitando. Autoaceitação, compreensão de si mesmo. Você sabe que um dos principais pontos que nos geram problemas existenciais é a falta de autoaceitação. Quando a gente olha para si e eu falo, eu não gosto de mim, eu não me aceito como eu sou, eu não aceito a minha dificuldade, eu não aceito que ontem à noite eu fiz isso, eu não aceito que eu sou dessa maneira, eu não aceito que há 10 anos atrás eu cometi esse erro, eu não aceito, sabe? Você pode completar essa frase, eu não aceito o quê? E todas as frases, que você fizer com essa expressão são petardos, mentais que diuturnamente a gente envia para a gente mesmo, nos prejudicando. Muitas vezes a gente fica com medo, do que o outro pode fazer comigo, o que as energias negativas podem fazer comigo. Tem gente que fica preocupado com isso. Não, meu amigo, você tem que preocupar com o que você está fazendo com você mesmo. Você tem que se preocupar o que é que os seus próprios pensamentos, às vezes, desgovernados, o que é que o nosso pensamento, por vezes doente, enfermo, está fazendo a nós mesmos. Porque quando a gente fica se autocomiserando, se punindo, quando a gente se culpa por erros do passado, pela falta de autoaceitação, pela falta de autoamor, o que acontece? A gente potencializa o que nós queremos negar. Já parou para pensar nisso? Uma das características do psiquismo humano é que tudo aquilo que a gente nega em si mesmo aumenta, cresce. Por isso que a pessoa recalcada, que é aquela pessoa que tem uma situação que ela não aceita nela, ela vive vendo isso nos outros, porque é lógico, isso cresce aos olhos. Todas as pessoas, amigos queridos, que crescem espiritualmente, que aprendem a amar, esses seres de luz, que nos deram tantos exemplos de abnegação e carinho, tiveram que lidar com suas sombras. Com exceção de Jesus, essa perfeição absoluta que esteve conosco, todos os demais seres fizeram uma diferença grande na vida material com suas existências, mas eram seres humanos. Ou seja, tinham sim pontos a trabalhar, tinham conflitos, tinham receios, tinham questões que atormentaram a sua alma e tiveram que lidar com elas. Então, meus amigos, o primeiro passo da autocura é aceite-se. Agora vamos entender um pouquinho melhor esse aceite-se. Autoaceitação não é preguiça existencial, não é negligência. Se autoaceitar não é cruzar os braços e falar, eu sou assim mesmo, eu tenho que me aceitar, deixa eu continuar com o meu erro. Eu sou egocêntrico mesmo, vou continuar brigando. Eu sou egoísta mesmo. Não vou me importar com ninguém, não. Não, eu sou pessimista mesmo, eu vou continuar vendo o lado negativo das coisas, porque eu tenho que me aceitar. Não, isso é preguiça. Isso é preguiça. Isso é extremamente prejudicial, não é disso que eu estou falando, não. A autoaceitação consciente, meus amigos, faz parte do autoamor. Significa você falar assim, olha, eu sei que por enquanto eu ainda não consigo manter a calma em todos os momentos que eu gostaria. Mas, meu Deus, eu quero cuidar de mim para que esse momento, esse lado meu que já consegue ficar calmo e tranquilo, possa aumentar. E um dia eu possa me sentir muito mais calmo e feliz. Olha, eu sei que eu ainda explodo muitas vezes, eu sei que eu ainda tenho comportamentos egocêntricos ou egoístas, eu sei que às vezes eu só penso em mim, ou eu sei que você completa a sua frase, e isso te incomoda, mas, apesar disso, eu agradeço por estar crescendo espiritualmente, caminhando, e vou cuidar dessa minha parte que está enferma, para que ela possa crescer também. Então, a autoaceitação, gente, é você entender que você não é perfeito. É eu entender que eu não sou perfeito, mas que nós nos iluminamos apesar das nossas imperfeições. Então, a pílula do nosso amado evangelho de hoje, falando de cura e autocura, convida você a um mergulho interior de autoaceitação, de autoamor. Olhe para você como se olha para uma criança. Olhe para alguns comportamentos que a gente tem, às vezes até a gente estranha. Eu fui capaz de fazer isso? Eu fui capaz de dizer essas coisas? Meu Deus, nem eu sabia que eu era capaz de fazer isso. Olhe como se fosse uma criança. O que a gente faz com uma criança? Você repreende, mas você educa, né? Você não fica lá só falando do lado negativo dela. Por quê? Porque senão ela não cresce, não é assim? Então a gente precisa aprender a fazer isso conosco. Na palestra de sexta a gente vai ter mais tempo, porque a pílula é muito curta para esse tema tão profundo, de conversar um pouco mais sobre mecanismos
dessa autoaceitação consciente que Chico Xavier sempre falava com muito carinho, é que André Luiz, em suas obras magníficas, nos falam, e que hoje na ciência nós vemos muitos estudiosos, né, da psiconeuroimunologia mostrando a importância para que o nosso corpo esteja bem a partir de uma alma que se educa e, claro, que compreende que é um ser em evolução e também se aceita. Tá certo? Então, luz e paz, meus amigos queridos, menos cobrança com você nesse sentido, cobranças pejorativas, e comece a se perguntar: o que eu já sou capaz de fazer? Quais são as coisas lindas que, apesar das minhas dificuldades, eu já tenho condições de fazer? Quais escolhas maravilhosas eu já faço? Se pergunte isso. Né? Quais escolhas maravilhosas eu já me dou o direito de fazer que estão me iluminando? Vamos fortalecer o que há de bom em você, porque fortalecendo a sua luz e deixando a sua luz brilhar, naturalmente aquilo que te incomoda vai se diluindo com o decorrer do tempo. Tá bom? Lembre-se, a gente dá para os outros o que a gente cultiva dentro de si. Autoamor sempre. Que Deus te abençoe, luz e paz para o seu dia, para o seu coração. Muito obrigado por compartilhar as pílulas no nosso amado Evangelho. E você já sabe, sexta-feira, dia 28 às 20 horas, palestra de lançamento do Instituto Namastê Cura e Autocura. Se inscreva aí no link abaixo, vai ser uma alegria enorme estar junto com vocês. Que Deus te inspire de maneira infinita. Até breve, meus queridos amigos. Muito obrigado por tudo. Até muito, muito breve.